Salve, salve, meus amigos e amigas que têm paixão por loteca. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre a loteca concurso 950, pessoal. Concurso acumulado aí, né? É um final zero, já tem aquela acumulação de costume. E a acumulação do concurso passado, que não teve ganhadores nem na faixa de 13 pontos e nem na faixa de 14 pontos, né? Mostrando aí a dificuldade que tem sido essa loteca, né? Os jogos de futebol estão muito difíceis. Então vamos aí para um prêmio aí estimado em 2,5 milhões de reais. É um ótimo prêmio, hein, pessoal? A gente que gosta de analisar futebol, de estar dando os palpites aí, acompanhar o futebol e ainda ter a chance ainda de poder estar dividindo um prêmio desse aí, né? Acredito que, assim como eu, tem várias outras pessoas aí que estão necessitando de uma força financeira nesse momento, né? Eu, particularmente, torço para que haja vários ganhadores, né? Não pulverizar para ficar um valor muito baixo, mas tomara que tenhamos aí várias pessoas contempladas aí e que eu esteja também junto, né? Porque nesse momento difícil aí, tem tanta gente precisando aí de uma ajuda financeira. Então, vamos fazer a nossa fé aí, pessoal. Não podemos deixar de apostar, não podemos deixar de acreditar nunca, certo? Vamos fazer nossa fezinha de final de semana aí. Nesse concurso aqui nós teremos 6 jogos no sábado e 8 jogos no domingo. Eu vou estar apresentando aqui o meu jogo principal, que vai ser um jogo de 5 duplos, né, no valor de R$ 48. No final do vídeo aí, pessoal, né, eu vou estar mostrando aí o meu volante marcado, né, ilustrando aí onde que eu indiquei os duplos e os secos aí, certo? Vou estar colocando a programação na tela aqui para vocês, essa daí, difícil como sempre, né, pessoal? Mas a gente não pode desistir, certo? Vou fazer a análise jogo a jogo, vou trazer algumas informações aí para vocês, aí, informações aí de desfalques, informações sobre os times aí, classificações, alguma coisa sobre escalação aí que possa estar ajudando você a tirar uma conclusão aí, né? Algo que possa influenciar no resultado do jogo. Né? Então eu estou aqui para somar, para ajudar, né? Não, eu não sou o dono da verdade, sou mais um apostador e apaixonado por futebol, assim como você aí do outro lado, certo? Antes de falar do jogo a jogo, queria pedir humildemente mais uma vez aí, pessoal, deixa o like no vídeo, né? Curte esse vídeo aí se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Toda semana a gente está aqui trazendo esse conteúdo para tentar ajudar vocês. É um hobby, né? É uma diversão aqui pra gente, né? E pedir principalmente para se inscrever no canal. Muita gente passa pelo nosso canal aí, tem mais de 1.000 visualizações todos os vídeos. E assim, a gente não tem ainda uma quantidade grande de inscritos, então a gente precisa aí que as pessoas se inscrevam, né? Clique aí no botão vermelho de inscreva-se, ative o sininho de notificação. Seja você novo aqui pela primeira vez, ou você que já assistiu nosso canal outras vezes e não é inscrito ainda, eu peço essa ajuda aí, se inscreva, clique no botão vermelho aí e nos dê essa moral aí, certo? Então vamos falar do jogo a jogo aqui, pessoal. No jogo 1 aí, nós temos aí o Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro e o Sampaio Corrêa do Maranhão. O jogo do Cruzeiro sempre é complicado, né, pessoal? É sempre uma incógnita aí. O Cruzeiro que tá aí com um técnico novo, o Vanderlei Luxemburgo, conseguiu uma vitória logo no início aí, na sua estreia, mas no jogo passado, nesse meio de semana aí, ele não conseguiu vencer a fraca equipe do Vitória, né? Ficou no empate de 2-2 jogando em Minas. E aqui eu já vou gastar o meu primeiro duplo, né? Quem tiver o investimento aí já coloca um triplo para se livrar, né? Mas no meu jogo aqui, como eu só faço duplos, eu vou gastar já o meu primeiro duplo e eu vou jogar contra o Cruzeiro, né? Eu já acreditei muito no Cruzeiro, acreditando na recuperação dele e não aconteceu, então vou fazer aqui um duplo aqui na coluna 2, vitória do Sampaio, e na coluna do meio, no empate, porque o Cruzeiro costuma empatar muito em casa, então já vai o meu primeiro duplo aí nesse jogo 1. Jogo 2, continuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos Ponte Preta de Campinas e o Confiança de Sergipe. São duas equipes aí que eu considero fracas, né? São dois times que estão numa mal campanha, né? A Ponte Preta conseguiu vencer aí nesse meio de semana aí, né? Vem motivado depois dessa vitória suada contra o Londrina, mas mesmo assim eu considero uma equipe fraca.
Vou apontar na coluna 1 vitória da Ponte Preta com um certo pé atrás, um pouco de medo, mas eu vou acreditar que a Ponte Preta vem motivado depois dessa vitória contra o Londrina, né? Porque ela conseguiu sair da zona de rebaixamento e ela precisa se afastar dessa zona de rebaixamento, né? O Confiança, que perdeu o meio de semana jogando em casa, né? Perdeu do CSA, é uma equipe fraca, né? Assim como eu disse, então meu palpite no jogo 2 aí é na Ponte Preta, coluna 1. Vamos ao jogo 3, Bragantino e o Juventude, né? Série A do Campeonato Brasileiro. Bragantino, uma boa equipe, né, pessoal? Apesar que o Bragantino vem empatando bastante dentro de casa, né? No histórico aí tá empatando bastante, mas conseguiu vencer na última rodada contra o Grêmio aí. O Bragantino jogou meio de semana pela Sul-Americana, jogou na Argentina, conseguiu vencer fora de casa, né? Ganhou de 4-3. E tem um jogo da volta, né, aqui no Brasil, no próximo meio de semana. Eu fico com o pé atrás se eles vão poupar jogador ou não. Eu pesquisei, ainda não tenho informação sobre a escalação, mas mesmo assim eu vou ficar aí na coluna 1 aí, vitória do Bragantino no jogo 3. Jogo 4, pessoal, Atlético Mineiro e Palmeiras. A disputa aí pela liderança da Série A, né, pessoal? Os dois times estão aí no mata-mata da Libertadores, né? O Atlético jogou na Argentina contra o River Plate, conseguiu um grande resultado, venceu de 1-0. O Palmeiras, que está fazendo o clássico com o São Paulo na Libertadores, empatou de 1-1. Então, os dois vão jogar meio de semana, jogo da volta aí, das quartas de final da Libertadores. Com certeza estarão um pouco mais preocupados com esse jogo do mata-mata, né? Mas aqui vale a liderança do Brasileirão. A gente ainda não sabe se vão poupar jogadores ou não. Eu consegui apurar que o Palmeiras tem os dois laterais suspensos, né, que vinham jogando titular, estão suspensos, então já são desfalques. Mas o Palmeiras vai ter aí a estreia, né, do novo lateral contratado aí. Mas como é estreia, a gente não sabe nem como é que vem esse jogador. Então aqui eu vou no seco, aqui eu vou apontar a vitória do Atlético no mandante, né? Tá jogando bem o Atlético, né? Tá contratando mais jogadores ainda. O Palmeiras, que na rodada passada me decepcionou, perdeu do Fortaleza, que também eu achei que jogou mal contra o São Paulo. Então eu não tô acreditando muito no Palmeiras, não. Vou ficar na coluna 1 aí, vitória do Atlético Mineiro no jogo 4. Vamos ao jogo 5, Avaí e Náutico. Série B aí do Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Avaí, ele terá 4 jogadores retornando aí, né? Mas terá o desfalque do atacante Rômulo, que está lesionado, e vai ter também o desfalque do técnico, que foi suspenso, certo? O Náutico tem 2 jogadores aí como desfalques, né? O Náutico tem esses 2 jogadores suspensos, e o Náutico vem de uma sequência ruim, pessoal. São aí, acho que nos últimos 3 jogos foram 3 derrotas, né? O Náutico, que estava lá na parte de cima, chegou acho que até liderar a Série B, vem num momento muito ruim, tá numa queda grande aí. Então, jogando em casa aqui também, eu vou ficar seco na coluna 1 aí, vitória do Avaí. Jogo 6. Voltamos à Série A do Brasileirão, nós temos o São Paulo e o Grêmio. Esses dois times aí, pessoal, eu também considero assim meio que incógnitas, né? A gente confia, meio que desconfiando, né? O São Paulo, que está envolvido no mata-mata da Libertadores contra o Palmeiras, eu não sei se vai poupar jogadores. O São Paulo tem jogadores lesionados, né? Inclusive o zagueiro Arboleda foi substituído no jogo do meio de semana, então já é uma dúvida se joga esse final de semana, se vai ser poupado. Tem essa preocupação, né, de se classificar aí no meio de semana. Contra um Grêmio aí, né, pessoal? Um Grêmio que ele tá mal aí no Brasileirão, né? Tá na zona de rebaixamento. O São Paulo também tá lá na parte de baixo, então também é uma briga entre os dois para sair da zona, se afastar da zona de rebaixamento. Mas o Grêmio tem um time, eu considero até inferior ao do São Paulo, né? E tá jogando muito mal o Grêmio. Porém, esses dois times jogando no Morumbi, eles têm um histórico muito grande de empates, né? Nos últimos 6 anos aí, de 2015 para cá, todos os jogos no Morumbi foi empate nesse jogo aí, pessoal. Então, assim, eu vou gastar o meu segundo duplo aqui, certo? Eu acho que o São Paulo tem que ganhar jogando em casa para se afastar da zona, tem um time melhor, porém eu não sei se vai poupar. Então eu vou colocar aí coluna 1, São Paulo, e coluna do meio no empate, né? Porque o Grêmio realmente precisa pontuar também fora de casa, né? É um jogo até que
Pode ser que o Grêmio venha até a vencer, né? Dependendo aí de como vai o São Paulo, pensando no jogo do Palmeiras no meio de semana, pode ser que o Grêmio até vença, mas meu duplo vai ficar aí, coluna 1 e coluna do meio. Vamos ao jogo 7, Londrina e Vila Nova, Brasileirão Série B. O Londrina, né, pessoal, o mandante aí, eu considero um time muito fraco, né? Tá lá afundado na zona de rebaixamento, então tá desesperado para sair da zona de rebaixamento. Então o Londrina ele precisa fazer o seu resultado, certo? O Vila Nova, que vem de derrota aí, né, nos últimos 2 jogos aí, né, ele perdeu em casa pro Sampaio e depois ele perdeu pro Vasco, se eu não me engano, né? Demitiu o técnico, já contratou o técnico novo, então o Vila vai ter a estreia de um técnico novo, mas de informação aqui, o Vila vai ter 3 desfalques, né? Serão 3 jogadores suspensos aí, né? Tomaram cartão no jogo contra o Vasco, então realmente vai ficar muito equilibrado esse jogo aí, né? Eu sugiro até colocar um triplo aí, quem puder, quem tiver esse recurso, coloque um triplo, porque pode acontecer qualquer coisa. Eu vou usar mais um duplo aqui, certo? Com medo aqui do Londrina, que é muito fraco, mas eu vou colocar coluna 1, vitória do Londrina, e coluna do meio no empate, que eu acho que é até o mais provável. Vai ser um jogo amarrado aí de coluna do meio. Mas jogo 7, coluna 1 e coluna do meio, tô gastando o meu terceiro duplo aí. Vamos ao jogo 8, Tottenham e Manchester City. Aqui é o campeonato inglês, pessoal. Premier League que vai começar agora nesse final de semana. Como é o primeiro jogo, primeira rodada, não tem nem muita coisa para se analisar, né? Início de temporada lá na Europa. Eu considero o Manchester City melhor, tem um elenco melhor. Então eu vou aqui seco na coluna 2 aqui, vitória do Manchester City. Mas é um clássico, né, pessoal? Tudo pode acontecer. Há um risco aí em apontar seco aí. Mas eu vou ficar na coluna 2 aí no jogo 8, vitória do Manchester City. Jogo 9, voltamos ao Brasileirão Série A, nós temos Corinthians e Ceará, pessoal. Vamos ver as informações que eu juntei aqui. O Corinthians terá retornos de jogadores aí que foram desfalques aí na rodada passada, né? Meio de campo, Cantígio, por exemplo, né? Tem mais 2 lá, acho que é Mantuan, e eu não lembro o nome do outro rapaz, mas são jogadores que estão retornando, certo? Corinthians aí que jogando dentro de casa tem essa obrigação de vencer, né? E contra o Ceará que está invicto a 11 jogos aí, pessoal, né? Nos últimos 11 jogos aí no Brasileirão, né? O meio-campo Vina é desfalque, né? O Ceará vai ter esse desfalque aí que está suspenso, o meio-campo Vina, mas o Ceará vai ter as voltas aí de jogadores que foram punidos aí, que não estavam jogando, como o Gabriel Dias, como o atacante Jael, já estão retornando aí. Então eu vejo aqui um confronto aqui bem equilibrado, né? O Ceará costuma sempre complicar aí o Corinthians jogando lá em Itaquera, né? Às vezes até vencendo. E eu vou gastar aqui o meu quarto duplo, certo? Vou apontar aqui coluna 1, vitória do Corinthians, e coluna do meio aqui no empate, porque eu acho que vai ter muito equilíbrio, mas eu ainda faço alerta. Cuidado que o Ceará pode vencer esse jogo sim, certo? Mas aqui eu vou marcar duplo fechado no Corinthians, coluna 1 e coluna do meio. Vamos ao jogo 10. Bahia e Atlético Goianiense, Série A do Campeonato Brasileiro também. O Bahia, pessoal, ele não vence há 5 jogos aí no Brasileirão, certo? São 5 jogos sem vencer. De informação aqui, o atacante Rossi é desfalque no Bahia, foi suspenso, certo? Mas o Bahia também tem alguns retornos importantes aí de jogadores que estavam treinando separados. Eu vi que treinou com o time principal, pode sim reforçar o time. Então, pela necessidade aqui de voltar a vencer e por jogar em casa, como eu não tenho muitos duplos mais aí, eu vou ficar seco na coluna 1 aí, vitória do Bahia no jogo 10. Vamos ao jogo 11. Nós temos aí Cuiabá e Atlético Paranaense. Mais um jogo aí, pessoal, que eu poderia sugerir um triplo. Eu acredito que até em outro cartão meu alternativo eu vou fazer um triplo aqui nesse jogo, certo? Porque nós temos aí o Cuiabá que ele vem conseguindo pontuar sempre, né? Não é um time de estar despontando na tabela, né? Até por ser estreante, mas ele é inferior tecnicamente ao Atlético Paranaense, certo? O Atlético Paranaense que está jogando agora, nessa quinta-feira à noite aí, pela Sul-Americana, então
vai ter o jogo da volta na próxima semana. Pode ser que, a depender do resultado do jogo de hoje, a gente não sabe se o Atlético vai com o time reserva, né? Então aqui eu vou ficar aqui em cima do muro nesse jogo 11, vou cravar seco na coluna do meio, certo? Seco no empate aqui no jogo 11, porque realmente é um jogo que a gente não consegue analisar muito assim por questão de... Pode acontecer qualquer coisa, né? O Atlético é melhor, é mais time, mas jogando fora de casa e ainda podendo poupar jogadores, aí então eu acredito que pode não vencer. Então vou ficar aí em cima do muro aí, seco aí, coluna do meio no jogo 11. No jogo 12, nós temos o Fortaleza e o Santos, certo? Fortaleza aí que vem fazendo uma grande campanha no Brasileirão, né, pessoal? Está onde está de maneira merecida, né, lá no G4. Venceu na última rodada aí o Palmeiras. E o Santos, que eu, sinceramente, eu não gosto muito do time do Santos. Eu assisto os jogos do Santos, assim, não me encanta de jeito nenhum. Na semana passada eu cravei que ele não ganhava do Corinthians, né? Eu apostei um duplo contra e realmente ele não ganhou, empatou. O Santos está jogando também agora à noite aí pela Sul-Americana. E então pode ser que nesse final de semana contra o Fortaleza até possa poupar jogadores, né? Não tem um elenco tão grande. Então eu vou seco na coluna 1 aqui no Fortaleza, certo? Porque eu acredito que o Fortaleza é sim melhor jogando em casa, então tem toda a condição de passar por cima do Santos aí. Então jogo 12, coluna 1, Fortaleza. Jogo 13, Internacional e Fluminense. O Internacional aí, né, pessoal, que eu acredito que foi o grande responsável por, na rodada passada, não sair nem 13 pontos, né, que surpreendeu todo mundo aí, meteu 4-0 no Flamengo jogando no Maracanã. Então, o Internacional que vinha precisando de um resultado assim, né, para estar se recuperando aí, só tem mesmo o Brasileirão agora. Então, recebe um Fluminense que esse Fluminense está jogando agora à noite também, nessa quinta-feira. Está jogando a Libertadores aí contra o Barcelona de Guayaquil. Vai ter o jogo da volta no meio de semana que vem. Pode ser que o Fluminense também vá com o time reserva contra o Internacional. Então, eu vou seco aqui na coluna 1, no jogo 13, vitória do Internacional. E finalmente no jogo 14, último jogo aí, já vou colocando aqui a imagem do meu volante marcado. Separei aí meu último duplo para esse jogo 14, certo, pessoal? Nós temos o Operário e o Brusque, Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo que para mim é muito equilibrado, certo? Então eu vou ficar aí nesse duplo aí, coluna 1, Operário, e coluna do meio no empate, porque Série B a gente sabe que tem muito empate. Esses times do Sul aí, né, de Paraná e Santa Catarina, costumam ser bem equilibrados um com o outro aí, então pode sim terminar no empate. Então esse aí é meu último duplo aí, coluna 1 e coluna do meio no jogo 14, pessoal. Então, ficou aí, né, tá ilustrado aí como é que vai ficar o meu jogo aí com 5 duplos, onde tá seco, onde tem os duplos aí, né, para quem for realmente acompanhar e seguir esse jogo, tá aí ilustrado, certo? Vou fazer também mais alguns volantes simples aí, pessoal, tentando complementar alguns resultados que não foi marcado nesse volante, né, principalmente arriscando algumas colunas 2 aí, que não marquei no jogo principal. E é assim uma forma que a minha estratégia que eu uso aí, né, porque são 2,5 milhões, pessoal. Vamos apostar, vamos ter fé aí que a gente pode ser contemplado com esse valor, certo? Então, agradeço a quem assistiu até o final aí, né? Fazer aquele pedido novamente, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, se inscreva no nosso canal aí se você ainda não é inscrito, nos ajude a chegar aí aos 1.000 inscritos aí, pessoal, certo? Boa sorte a todos, como eu falei, espero que tenha vários ganhadores aí, né, para que esse prêmio possa estar abençoando e ajudando várias famílias aí, várias pessoas no Brasil inteiro, certo? Valeu, boa sorte e até o próximo vídeo.